adianta inventar fake news. Chega a ser engraçado escutar de alguém que defende Bolsonaro falar em gastança. Foram 759 bi acima das regras fiscais em 4 anos. Para não falar, ministro, das medidas eleitoreiras. No governo é uma política fiscal baseada na arrecadação, na tributação, né? A gente já viu, por parte de Vossa Excelência e do governo, tributação em relação aos combustíveis. No ano passado, o remessa conforme a tributação em relação às compras online, que inclusive, depois gostaria de questionar Vossa Excelência sobre esse conflito agora com a posição da bancada do PT, que destacou o fim da isenção no projeto Mover, que deve ser votado hoje. Não adianta inventar fake news. Chega a ser engraçado escutar de alguém que defende Bolsonaro falar em gastança. Foram 759 bi acima das regras fiscais em 4 anos. Para não falar, ministro, das medidas eleitoreiras. Lembrando que Bolsonaro deixou um superávit primário de 54,1 bilhão. E mesmo assim, estão culpando ele. É ou não é surreal? E escancarou toda a hipocrisia da esquerda. Vejam, porque para vocês que gostam de ver esquerdista passar vergonha, dessa vez foi ele, o deputado Kim Kataguiri, que acabou com ele, o ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad, falando sobre o arcabouço fiscal e escancarando toda a verdade. Deixou o ministro no chão. Poderia dormir sem essa, mas veio defender o governo, dizer que está muito bom, que está bem. Só que não. O deputado Kim Kataguiri detonou com ele. Aprovado um arcabouço fiscal baseado na arrecadação, né? Em 2022, aquele escândalo, uma farra, 178 bi em medidas eleitoreiras. Quando você calcula as perdas de estados e municípios, nós vamos para 281 bi. Então, como é que tem coragem de vir aqui falar sobre isso? Eu vi, ministro, no domingo, usaram muito esse gráfico do Poder 360. Eu, quando vi esse gráfico, dizia o seguinte: o déficit nominal do governo do Lula chega perto do déficit da pandemia. Eu mandei na hora mensagem para o Fernando Rodrigues. Nós sabemos, um jornalista muito respeitado e sério. Eu dizendo: Fernando Rodrigues, esse déficit nominal aqui se explica pelos juros, pelos serviços da dívida. Na mesma hora, ele mexeu na matéria e colocou esse outro gráfico aqui. Porque as coisas não têm comparação. Veja bem, agora, dos 998 bi de déficit nominal, 745 foram serviços da dívida. Pagamento de juros. De juros. Apenas 230 no ano passado foi de déficit primário, incluindo aí o precatório, que tem que sair dessa conta. É completamente diferente da situação da pandemia. O investimento no Bolsa Família cresceu no ano passado 80%. Teve a isenção da tabela do imposto de renda, que nós vamos chegar a 5 mil. Mas agora já é 2 salários mínimos. E sobrou mais dinheiro no bolso do trabalhador. Teve o Desenrola. Eu quero parabenizá-lo pela criatividade. Era governo do Lula. A taxa de juros real subiu, chegou até 10%. E eu quero chamar a atenção dos senhores uma coisa. Essa redução da taxa Selic, que aconteceu em 3 pontos, eu encerro. Quantos minutos? Não, eu encerro. 30 segundos. Não. Eu encerro só dizendo, ministro, esse é o grande desafio para a gente em 2024. É como, apesar dessa política monetária restritiva, recuperar o caminho que o nosso presidente Lula busca cada vez mais de crescimento. Parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência. Parabéns, em especial, pelo debate sobre uma tributação mais justa. E nós sabemos que nenhum país desenvolvido, né, baseou a sua política fiscal na arrecadação. Baseou em teto de gasto ou em teto de dívida, né, ou num limite, né, que se chegava nas suas despesas, ou no limite, ou num ajuste fiscal feito internamente no governo. Evidentemente que a receita é importante, mas
as experiências bem-sucedidas que nós temos, inclusive respaldado por literatura acadêmica, são daqueles que trataram de ajustar as contas dentro de casa. E o que a gente vê no governo é uma política fiscal baseada na arrecadação, na tributação, né? A gente já viu, por parte de Vossa Excelência e do governo, tributação em relação aos combustíveis. No ano passado, o remessa conforme a tributação em relação às compras online, que inclusive, depois gostaria de questionar a Vossa Excelência sobre esse conflito agora com a posição da bancada do PT, que destacou o fim da isenção no projeto Mover, que deve ser votado hoje. Eu acompanhei na semana retrasada uma briga entre o posicionamento do governo e o posicionamento do PT. E aí eu queria posteriormente questionar a Vossa Excelência em relação a isso, como é que ficou o posicionamento no final das contas em relação à taxação de compras online do Ministério da Fazenda, comandado por Vossa Excelência. Também tivemos tributação de painéis solares, também tivemos aprovação aqui com apoio do governo da alíquota progressiva do ITCMD. Agora também nessa semana tentativa com apoio do governo de se pautar a taxação de redes sociais e de serviços de streaming. Agora outra iniciativa, dessa vez do Ministério do Trabalho, de taxar o Uber, o iFood e os seus trabalhadores, também tem gerado uma reação muito grande. Enfim, é um modelo baseado na arrecadação. E o que eu queria questionar a Vossa Excelência é: Vossa Excelência não acredita que há, até pela própria herança patrimonialista do nosso país, muitos privilégios no orçamento público, tanto para o setor público como para o setor privado, que o governo deveria cortar antes de pensar em tributação? Vossa Excelência não acredita que, por exemplo, e o que eu acho curioso nas exposições de Vossa Excelência e também nas falas do presidente Lula em relação à economia e seus mandatos passados, é que eles apagam completamente a existência dos mandatos da presidente Dilma. Né? Não se cita nenhum dado, não se cita nenhum número, não se fala sobre meta fiscal, não se fala sobre taxa de juros, se apaga completamente da história como se não tivesse existido governo de Dilma Rousseff. Mas um desses privilégios, né, foi muito reforçado no governo de Dilma Rousseff, foram os privilégios tributários para a elite privada do nosso país. Né, para os grandes empresários privados amigos do governo, que sempre obtiveram, apesar das críticas do PT às elites no discurso, na prática o que a gente viu foram governos petistas fazendo alianças com essas elites, inclusive com suspeitas de corrupção, de conluio, de cartel, né, de formação de oligopólios e a concessão de privilégios no orçamento público para essa elite privada. E a maior parte desses privilégios foram concedidos durante os 2 mandatos do governo Dilma. Por que não rever esses privilégios tributários, para não falar nos regulatórios e todos os outros, que são concedidos para esses grandes empresários do nosso país, principalmente reforçados esses privilégios concedidos pelos mandatos do governo Dilma, antes da gente pensar em aumentar a tributação para a população? E no setor público a mesma coisa. Nós também temos uma elite do funcionalismo público, especialmente federal, que possui uma remuneração o dobro do funcionalismo público municipal, por exemplo, que com super salários, por exemplo, muito concentrados no Ministério Público e no Judiciário, a gente poderia ter economia de 15 bilhões de reais. Foi feito recentemente cortes por parte do governo Lula em programas que, acho que independentemente do nosso posicionamento ideológico, consideramos importantes, ambos os espectros políticos: as bolsas de estudo para o ensino superior, os repasses para a educação básica, financiamento do programa Farmácia Popular, financiamento do programa Criança Feliz, especialmente programas voltados para a primeira infância no nosso país, que é uma população que recebe tão poucos investimentos públicos. Por que não cortar primeiro dos super salários, antes da gente cortar do Criança Feliz, antes da gente cortar do Farmácia Popular? Por que não cortar dessa elite do funcionalismo público federal, que inclusive já tem projeto para ser pautado no Senado, já foi aprovado na Câmara dos Deputados? Por que não avançar com esse projeto no Senado? Porque o governo não faz esforço para pautar isso, em vez de se preocupar mais com a taxação, em vez de se preocupar mais com a arrecadação. Mesmo ministros de Estado do governo federal acumulam super salários. Citei aqui recentemente o ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho, salvo engano, acumulando todos os conselhos dos quais ele participa, apesar de fazer um discurso muito efusivo contra a ganância e contra o lucro, acumula hoje um salário de mais de 70 mil reais com dinheiro do pagador de impostos, que em regra no Brasil é mais pobre porque os nossos impostos estão concentrados no consumo. Então, por que não rever primeiro os privilégios, inclusive do Poder Executivo, inclusive do governo Lula, inclusive os excessos de gastos com passagens, com diárias? Encaminhei uma fiscalização para o Tribunal de Contas da União, que atestou irregularidades, por exemplo, no Ministério da Igualdade Racial, com a ministra comprando passagem de 50 mil reais.
fora do que determina o regulamento, fora do que determina a legislação, por que não cortar os privilégios primeiro? Da elite do funcionalismo público e da elite da iniciativa privada, que sempre foi parceira dos projetos de poder do PT, apesar dos seus discursos contra as elites. E para finalizar, ministro, como eu coloquei no início da minha exposição, Vossa Excelência instituiu remessa conforme e taxou com ICMS as compras online no ano passado. Nesse ano, houve inclusive uma tentativa, que acredito que, não sei se Vossa Excelência foi demovido ou se perdeu na queda de braço política do governo, de impor também o imposto de importação. Qual que é o posicionamento do Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda mudou de posicionamento por causa do posicionamento do PT? Tem um atrito ainda, como eu vi na semana retrasada, entre o posicionamento do governo, o posicionamento de Vossa Excelência e o posicionamento da bancada do PT, porque eu vejo alguns deputados a favor da taxação dentro do PT e outros contrários. Mas Vossa Excelência sempre, historicamente, sempre foi a favor.